E tá começando mais um ao vivo. Glória a Deus por isso. Como eu amo poder falar da palavra de Deus. Eu acho que hoje é o que mais me traz alegria nessa vida, é poder ensinar a Bíblia para pessoas que estão interessadas em aprender a Bíblia. Gente amada, a paz. Hoje eu quero ensinar vocês sobre boas intenções. Você já ouviu um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio? Pois é verdade. Nem toda boa intenção, nem toda é recebida por Deus como algo bom. Às vezes você vai estar fazendo coisas com boa intenção, mas de forma desobediente. E o fato de estar fazendo de forma desobediente vai trazer para você uma consequência negativa, apesar de você estar fazendo com boa intenção. Veja bem, o fato de fazer com boa intenção não vai te bloquear ou te livrar do erro. A boa intenção não anula o erro. É isso que eu quero que você entenda. Tudo aquilo que Deus espera de nós é obediência. Não adianta fazer as coisas assim, Senhor, mas eu estou fazendo com boa intenção. Se não for algo que Deus mandou, ou se for algo que Deus não aprova, por mais boa intenção que você esteja fazendo, você está errando. E você pode vir a colher algo ruim disso. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui... gente, que bom que vocês estão entrando. Já vai curtindo, compartilha, marca a gente. Vamos trazer gente para aprender a palavra. Tá na hora do povo conhecer a palavra. Uma vez eu fui numa esteticista, muito tempo atrás. Olha, eu tô com 30 anos, eu tinha uns 18, 12 anos atrás. E eu fui nessa esteticista e a gente começou a falar de Jesus e ela tava lá fazendo aquele negócio, né, drenagem linfática e tal. E não tem o menor problema você se cuidar, tá? Só não torne isso uma obsessão. Se cuidar é bom, mas ir demais acaba se tornando algum tipo de vício, algum tipo de... A pessoa fica extremamente vidrada naquilo, obsessão, não dá, aí é ruim. Tudo que é demais faz mal. E eu fui nessa mulher, e aí ela tava fazendo lá a drenagem linfática, e ela virou e falou assim pra mim, Dani, tem uma coisa que eu amo fazer, que eu me sinto muito bem. Eu falei, o quê? E uma mulher cristã, tá? Eu estou falando para quem quer agradar a Deus. Se a pessoa não quer agradar a Deus, faz o que quiser. Tá livre. Você está livre, entre aspas, porque você vai ser escravo dos seus próprios desejos, mas está livre para fazer o que você quiser. Agora, uma pessoa que se diz de Jesus. Aí ela virou e falou assim para mim, não, Dani, porque eu tenho uma mania que, esporadicamente, eu não lembro exatamente quando, mas certos dias, tem alguns dias, né, já pré-determinados do mês, que ela come nhoque, essa pessoa come nhoque, e embaixo do nhoque ela coloca uma nota de R$100, dizendo ela que é um jeito de fazer que Deus abençoe ela financeiramente. E eu falei, gente, que besteira. O problema é que as pessoas fazem isso e o pensamento delas é assim, se não fizer bem, pelo menos mal não faz. Errado, está errado. Deus não divide a glória dele. Não coloque nada no mesmo patamar do Senhor. Se você não confia em Deus, se você não tem plena confiança em Deus, você vai atrás de rituais, de amuletos, de outras pessoas, porque você acha que Deus não é o suficiente. Quando você corre atrás de alguma outra, eu vou chamar entidade, ou de alguma outra autoridade, seja pessoa, ou seja santo, santa, amuleto, rituais, se você usa qualquer coisa dessas, porque na sua cabeça Deus não é o suficiente, você está cometendo idolatria. Idolatria não é só imagens, não. Idolatria é qualquer coisa que ocupe no teu coração o lugar que é de Deus. Tem pessoas que idolatram o próprio pastor, tem pessoas que idolatram o padre, tem pessoas que idolatram o emprego, o dinheiro, enfim. A idolatria está no fato de você colocar alguma coisa no lugar de Deus. Então, quando você ora e clama a Deus, e isso passa a não ser o suficiente para você, você vai atrás de colocar o dinheiro embaixo de nhoque, fazer uma campanha disso, uma campanha daquilo, coisas que não estão na Bíblia, coisas que a Bíblia não ensinou a fazer. Se é alguma coisa que está na palavra, amém, faça, mas tem muita coisa que não está. Tem coisas que as pessoas não fazem, que elas fazem, e elas acham que estão agradando a Deus, e elas estão causando a ira. Vou dar um exemplo, eu estava esses dias cortando cabelo, e aí eu estava lá com o cabeleireiro, ele cortando o cabelo e tal, e ele veio e falou assim, pastor, isso agora foi essa semana passada, falou, pastor Dani, o que você acha de um cara
um dono de uma loja de imóveis aqui em Taubaté, que eu não vou falar o nome, óbvio, né? Que ele chama um pastor famoso de uma igreja, que eu também não vou falar, porque você provavelmente sabe qual é, porque é uma igreja que faz essas besteiras. E aí esse pastor dessa igreja conhecida, ele foi lá e ele ora pela loja, o que isso é bom, você não tem o menor problema, você consagrar o lugar a Deus, isso é ótimo. Mas ele vai e começa no chão a jogar sal grosso. Isso está certo? Eu falei, isso é um absurdo, isso é ridículo. Isso é sincretismo religioso. Sincretismo religioso é você pegar coisas que te interessam das outras religiões, porque as outras religiões prometem alguma vantagem naquilo e você quer fazer também. Só que a pessoa que é de Jesus, ela não pode fazer isso, porque se ela fizer isso, ela está negando que a Escritura é o suficiente, que o Espírito Santo é o suficiente, que o próprio Deus é o suficiente. Então ela precisa fazer o quê? Pegar coisa de outras religiões. Pegar sal grosso é coisa da Umbanda. Então ele vai lá e ele vai pegar o sal grosso, rosa ungida, não sei o que ungida, o cavalo de São Jorge, a espada de não sei qual anjo. Gente, que ridículo, não faça isso. Uma pessoa que ama a Deus de verdade não precisa fazer dessas coisas, não precisa ir atrás dessas coisas. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a Bíblia, obedeça, para de inventar. E o problema é que muitas pessoas fazem até que com boa intenção. Mas é aí que está o perigo. Nem toda boa intenção é agradável a Deus. Tem muitas boas intenções que vão trazer peso, destruição, afastamento do Senhor. Se você começa a ficar muito envolvido com essas coisas, você vai ficando cada vez menos cheio do Espírito Santo, você vai se afastando da presença. Por isso que fique com a Escritura. Você quer ver uma coisa moderna que eu não gosto e eu nunca vou ensinar ninguém a fazer? Tá certo que tem gente que faz por um motivo correto, mas vai de cada um analisar. Eu não gosto. Jejum. Jejum é ficar sem comer e ponto. Isso é bom. Mas o jejum moderno que estão inventando aí, é jejum de você tirar alguma coisa e achar que aquilo serve de jejum. Por exemplo, eu estou fazendo jejum de Coca-Cola. Meu filho, você acha que Deus, ele vai olhar para você e vai falar assim, que bom, você está ficando sem beber refrigerante por minha causa, vou te abençoar mais. Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O jejum bíblico, o jejum que a Bíblia ensina é ficar sem comer. Tudo, não é só uma parte do jejum. Tem muita gente que fala, mas é o jejum de Daniel. O jejum de Daniel não tem nada a ver com isso. Daniel, ele não quis comer aquelas comidas, não é porque ele estava fazendo um jejum parcial, era porque eram comidas oferecidas a Deus. Ele não quis aquelas comidas, ele quis ficar com comidas naturais que não tinham sido oferecidas para nenhum Deus. Tem nada a ver com jejum parcial. Então as pessoas fazem isso, fiquei 1 ano sem comer chocolate, Deus está muito feliz comigo. Meu filho, por que você não faz um jejum útil? O jejum útil é eu ficar sem comer da hora que acorda até a hora que vai dormir. Durante esse tempo todo, você vai estar orando, você vai estar meditando, você vai estar conversando com Deus, tome água, maravilhoso, você vai ter uma presença do Senhor fantástica. Agora, não, Daniel, eu quero fazer um desses jejuns temporários, tal. Eu falei, ok, então sabe o que você pode fazer? Que é ótimo? Um jejum de meia hora por dia de leitura de Bíblia, que tal? Antes de dormir, você pega a Escritura e lê por meia hora. Eu te garanto, com toda a certeza do mundo, se você fizer 1 semana de jejum, de ler a Bíblia 30 minutos antes de dormir, é muito mais eficaz para a sua vida espiritual do que ficar 1 ano inteiro sem tomar Coca-Cola, 1 ano inteiro sem comer chocolate. O bom de ficar sem comer chocolate e ficar sem tomar Coca-Cola é porque você fica saudável, maravilhoso. Mas do ponto de vista espiritual, não vai trazer valor nenhum. Colossenses capítulo 1, Paulo fala sobre isso. Com muito não toques, não proves. E ele diz assim, não trazem satisfação, não trazem vitória nenhuma contra a carne. Nenhuma. Não vai trazer vitória. Não, ficar 1 ano sem comer Coca-Cola, sem tomar Coca-Cola, espiritualmente não vai te ajudar. Fisicamente vai, mas espiritualmente não vai mudar nada. Então, faça o que a Bíblia manda. Não vai além, não inventa coisa nova. Obedece o que está lá. Eu quero dar um exemplo para você da Bíblia que... Eu sei que essa palavra não está sendo muito agradável para muitas pessoas, porque tem um monte de igreja que ensina isso. Mas sinto muito, ensinam errado. Vocês ensinam errado. Não tem uma base bíblica, nenhuma base bíblica ensinando, incentivando, ou mostrando que alguém fez, ou incentivou a fazer, não tem nada que ensine jejum parcial.
são boas intenções que não trazem nenhuma vantagem espiritual. Então vamos ser maduro, tá na hora de a gente ser maduro. A questão agora é, eu vou mostrar para vocês como boas intenções podem trazer um dano terrível. Abre comigo aí, quem tiver com a Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas 13. Ah, gente, ajuda aí, curte, compartilha, porque mais gente precisa ouvir isso. Por que as pessoas não fazem um jejum bom, né? Eu vou fazer um jejum de não murmurar. 1 mês sem murmurar. Tenta pra você ver, você não consegue passar 2 dias. Vou fazer 1 mês de jejum, de orar 20 minutos quando eu acordo por alguém. Todo dia eu vou orar. Faz esse tipo... Isso não se chama jejum, isso é propósito. Eu só estou comparando com o nome jejum que dão para essas coisas que não é jejum. Faz esse propósito, faz esse voto com Deus. Vou orar a Bíblia meia hora antes de dormir. Meu Deus, olha o crescimento espiritual que você vai ter, muito mais do que tirar alguma comida. Não faz sentido nenhum. Jejum, de novo, de forma bem simples. Acorda até a hora que vai dormir. Se você não aguenta, faz metade desse tempo, não tem problema. Sem comer nada, só água. E todo o tempo ali ó, meditando, falando com Deus, deu fome, fala com Deus, vai lá e ora para Deus. Esse processo vai te trazer uma intimidade muito grande. Isso é maravilhoso. 1 Crônicas, capítulo 13, diz assim. Davi, ele tinha acabado de ser levado para ser coroado rei. Né? Era o momento dele estar sendo levado para receber a coroa de rei. Então, o que ele faz? 1 Crônicas 13, eu vou ler a partir do verso 1 e vou explicando verso por verso para vocês, tá? Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. E disse Davi à congregação de Israel: se bem vos parece, e se isso vem do Senhor Deus, que enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em todas as terras de Israel, sacerdotes e levitas, cada um em sua cidade e nos arredores, para que se reúnam conosco. Davi queria fazer um cultão de louvor a Deus pela sua coroação. E ele queria chamar todo mundo. Então o que ele fez? Ele perguntou para os líderes: o que vocês acham? Aqui mostra uma coisa muito interessante para mim. O líder, o pastor, o cara que lidera, a mulher que lidera as mulheres, não sei. O líder, a pessoa responsável. Essa pessoa não pode se colocar no lugar de ditadora. Veja bem, Davi era rei. Davi era ungido por Deus. Davi era um cara excepcional. Apesar de ser um pecador, no sentido de cometer muitas coisas erradas, mas era um cara arrependido. E era um cara segundo o coração de Deus por esse arrependimento. Ele buscava Deus. Ele não confessava os pecados dele justificando. Tipo, eu fiz isso por causa disso. Mas a carne é fraca. Mas o irmão bem que mereceu. Sempre tem umas desculpas. Não inventa desculpa. Pecou, fala: Senhor, pequei, errei. Não fica inventando justificativa. E Davi era um cara desse. Ele rasgava o verbo: Senhor, errei, mereço ir pro inferno, tem misericórdia de mim. Aí Deus falava: olha aí, tá vendo? É isso que eu quero. Coração arrependido. É isso. E Davi, sendo quem era, ele não quis tomar uma decisão autoritária, no sentido de falar: eu quero que seja assim e pá. Quando ele fez isso, ele errou. Quando ele mandou contar o exército, né? O Joabe ainda falou para ele: não faz isso. Ele falou: eu quero que faça. E deu problema. Isso mostra que hoje muitos líderes, eles esqueceram que o rebanho não é deles. Ouça bem o que eu estou te falando. 1 Pedro capítulo 5 diz que o rebanho é de Deus. Os presbíteros, os pastores, os líderes, os apóstolos, mestres, etc., que cuidam da congregação, não são donos. O rebanho é de Deus. Nós temos que dar exemplo com amor. Leia depois 1 Pedro capítulo 5. Deixa eu arrumar o som aqui rapidinho. Ai, esse som, como eu odeio esse som. Pronto. Aí o que acontece? Se o som baixar, vocês me avisam, tá? Eu tenho que ficar aumentando aqui toda hora. É um horror esse som. Eu vou descobrir qual que é o problema ainda. E aí, Davi não fez isso. Ele não foi aquele ditador do tipo: não toque no ungido. Meu filho, se o seu pastor fizer besteira, você tem que falar com ele, você tem que conversar com ele. Ele não pode ser aquele cara que decide as coisas e ninguém tem como conversar com ele. Eu lembro de uma igreja aqui em Taubaté, eu não vou falar o nome, né? Não vou ficar fazendo isso. Onde os jovens, para poder falar com o pastor,
Aliás, para os jovens saírem depois do culto de sábado, normalmente que é culto de jovem sábado, né? Eles tinham que pedir para o pastor. Aí o pastor falava assim, não, hoje vocês podem sair. Não, hoje eu estou sentindo que vocês não devem. O pastor decidia até se eles iam comer uma pizza depois. Pelo amor de Deus, que autoridade não instituída por Deus é essa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É para a gente cuidar do rebanho, ensinar o rebanho, amar o rebanho, mas não é dono do rebanho. Então Davi deixa isso aqui claro. Se o seu pastor é daqueles que falam, não toque no ungido do Senhor, ele está errado. O ungido do Senhor é Jesus. E as pessoas devem sim ser confrontadas quando elas estiverem erradas. E se você tiver dúvida, você tem que perguntar. A Bíblia manda a gente ter paciência, 1 Pedro, capítulo 4, o 3. Depois eu confirmo. Onde ele, acho que é isso. Onde ele fala assim, tendo paciência e mansidão, para que, se possível, as pessoas para quem nós pregamos se convertam do seu pecado. Então, tem que ter essa ideia de que somos donos do rebanho, pastor é dono do rebanho. Isso é ridículo, o rebanho é de Deus. E pastor que vira a cara quando o irmão vai para outra igreja. Se o irmão foi na bênção, na paz, glória a Deus. O problema é quando vai com briga, não saia com briga. Mas entendam bem, o pastor não pode te amaldiçoar porque você vai mudar de igreja. Isso não faz sentido, porque nós concordamos que todos os irmãos fazem parte do corpo de Cristo. Então, se você sai da Batista para ir para a Assembleia, ou se você vai para a Assembleia, para a Presbiteriana, ou da Presbiteriana para a Metodista, sendo uma igreja séria que prega a palavra, é membro de Cristo do mesmo jeito. Você não mudou, você não saiu da igreja, você só foi para outra denominação que também serve a Jesus. Simples assim. Então não tem essa de, vou amaldiçoar. Se sair da minha igreja, amaldiçoa, porque eu sou dono desse rebanho. Vai se converter, seu lobo de uma figa. Mas vamos continuar. Aí Davi fez o quê? Verso 3. Vamos trazer a arca de volta para nós, porque não a buscamos nos dias de Saul. Entenda bem que a arca, ela era uma representação da presença de Deus. No Velho Testamento, por conta da velha aliança e da presença do pecado, como Jesus ainda não tinha morrido, ressuscitado, o pecado não havia sido pago, a presença de Deus, Deus, de propósito, ele não queria permanecer em todos os lugares, apesar dele poder, porque ele é onipresente, mas ele não queria. Ele escolheu um lugar para habitar, que era a Arca da Aliança. Hoje, isso não funciona mais. Por quê? Porque hoje, todo aquele que crê, recebe o Espírito Santo e passa a ser um tabernáculo de Deus. Todos os que creem são pequenos tabernáculos de Deus aqui nessa terra. O 1 Coríntios 6 deixa claro que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele habita em nós. Isso é incrível. O Altíssimo habitar em nós. Então Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Você vai ver isso em Atos 17. Ele habita naquele que crê. Mas não era assim na época de Davi. Apesar dele algumas pessoas serem ungidas, não eram todas, né? E nesse sentido, Deus escolheu habitar na Arca da Aliança. Então Davi queria trazer de volta essa arca para ele, porque Saul tinha negligenciado. Então no verso 4 ele diz assim, a toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos do povo. Que negócio? Juntar todo mundo, trazer a arca e fazer uma festona de coroação. Todo mundo quis. Beleza. Verso 5. Convocou Davi, então, todo Israel, desde o Egito até Amate, para trazer a arca de Deus. Verso 6. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Kirate Jearim. Olha os nomes muito difíceis, né? Que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. O Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Veja bem, eles tratavam a arca como a presença de Deus. Então, quando Davi fala, vamos trazer a arca, ele na verdade está falando, vamos trazer Deus nessa história. Não quero ser coroado sem o Senhor estar presente. Então, Davi, ele era um cara que tinha temor à presença de Deus, o que infelizmente hoje muita gente perde. Temor à presença de Deus. E aí o que acontece? Verso 7. Levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Uzá e Aiô guiavam o carro. Aqui começa o grande erro de Davi. Eu vou ler para vocês agora Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, ele mostra as instruções que Deus deu a Moisés acerca da construção do tabernáculo. Veja bem, antes do templo, a Arca da Aliança ficava no tabernáculo, durante aquela peregrinação dos 40 anos no deserto. O tabernáculo, ele era desmontável. Então o povo andava, quando Deus mandava parar, eles paravam, montavam o tabernáculo e fazia ali como se fosse o templo. Mas era todo de pano, com madeira e tal. Depois que Deus falava assim para eles, podem continuar, eles desmontavam o tabernáculo e continuavam. Tá entendendo? Enquanto Deus foi dar para Moisés
a instrução do tabernáculo, ele além do tabernáculo, ele deu todos os utensílios. A pia de bronze, o candelabro, os pães da preposição, tudo aqueles móveis que ficavam dentro do tabernáculo. Um dos móveis, que se é que eu posso chamar de móvel, mas um dos utensílios, se assim eu posso dizer, era a Arca da Aliança. E Deus explica para Moisés como é que ele queria que se fizesse a Arca da Aliança. E ele fala assim, olha, a Arca da Aliança, verso 25, aliás, Êxodo 25, verso 10. Vocês farão uma arca de madeira. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e sua largura de 1,5 côvado, e a altura de 1,5 côvado. Para ficar fácil de lembrar, só para ficar fácil de você lembrar, aproximadamente, tá? Estou aproximando, 2 côvados é 1 metro. Então, se fala 2 côvados, entenda o metro. 2,5 côvados, 1,75 m, vamos falar assim. A largura de 1,5 côvado, você divide por 2, 75 centímetros mais ou menos, é metade. Então, se 2 côvados, 1 metro, é aproximado, tá bom? Vai ficar fácil de você ler a Bíblia agora, quando você ler. Eu vou mandar esse vídeo para o YouTube, a hora que eu terminar eu já baixo e posto. Vamos continuar. Então aqui está o erro, por quê? Porque Deus está falando sobre a arca, né? Verso 11. Vocês cobrirão essa arca de ouro por dentro, por fora, fará sobre ela uma coroa, fundirá, e aí, olha aí, verso 12. Fundirá para ela 4 argolas de ouro e as colocará nos 4 cantos dela, 2 de um lado e 2 do outro. Imagina uma caixa de sapato. O formato era uma caixa de sapato. E ela tinha argolas embaixo, 2 aqui, 2 de cada lado. Por quê? Olha o verso 13. Farás vara de madeira de acácia e cobrirá essas varas com ouro. E colocará essas varas nas argolas dos lados da arca, para nelas levar a Arca da Aliança. Então, olha só, a Arca da Aliança não podia ser transportada em carros. Carro aqui, no caso, é carroça de boi. A Bíblia chama de carro, mas era a carroça do boi. Não podia ser carregada por carroça. Era para ser carregada por pessoas. Então, Davi já comete um erro. Então, você vê, ó, a intenção de Davi era boa? Era muito boa. Levar a arca do Senhor, a presença do Senhor, fazer uma festa para o Senhor. A intenção era ótima, mas estava sendo feita de forma errada. Começou que não podia carregar a arca em carro, era para carregar por pessoas. E aí o que acontece? Antes de eu contar a parte B, eu vou continuar o texto. Verso 8. Davi e todo Israel se alegraram perante Deus com todas as suas forças. Cânticos, harpas, saltérios, tamborins, símbolos e trombetas. O povo estava feliz. O povo estava louvando, o povo estava lá adorando a Deus de coração sincero, de boa intenção, mas estava fazendo errado. Estava adorando a Deus de forma errada. E olha o que acontece, olha aqui, verso 9. Chegando perto de Quidom, Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Não era para boi carregar a arca, era para ser humano. E Uzá foi lá e encostou a mão na arca, porque a arca ia cair, e ele morreu. Por que Uzá morreu? Por que Uzá morreu? Uzá morreu, e eu vou te mostrar. Uzá morreu, Números capítulo 4. Olha o que diz Números 4, a partir do verso 5. Quando o arraial partir, lembra do tabernáculo? É o arraial. Quando o arraial no caso é toda a congregação, todo o povo, é chamado de arraial. Quando o arraial partir, por consequência o tabernáculo partiria junto, no deserto. Olha a ordem de Deus. Arão e os seus filhos virão, tirarão os véus da tenda e cobrirão a arca. Colocarão por cima uma coberta de peles, ou seja, e lhe colocarão os varais, as varas. E aí o que acontece? Verso 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos terminado e partido do arraial, acabado de cobrir o santuário e os instrumentos, então os filhos de Coate, os coatitas, virão para levar a arca, mas nelas não tocarão para que não morram. Esse é o cargo de Coate na tenda da congregação. Quem que tinha que carregar a arca? Quem que podia carregar ela e levar ela? Eram os coatitas. Uzá não podia encostar na arca. Uzá não podia mexer na arca. Uzá não podia ter deixado boi carregar a arca. Davi não podia ter feito isso. Os sacerdotes não podiam. Todo mundo errou. Todo mundo desobedeceu.
E aí Uzá pagou o preço por isso. Verso 10. No momento em que Uzá estendeu a sua mão e tocou na arca, acendeu a ira do Senhor contra ele. E o feriu por ter estendido a mão à arca. E morreu ali perante Deus. Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto uma brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Então vocês vão ver que Uzá, ele teve toda boa intenção. Uzá, ele teve interesse em cuidar das coisas de Deus. Ele quis fazer o bem, a arca ia cair. Mas Deus, ele zela pela sua palavra. Mesmo que a pessoa tenha uma boa intenção, se ela estiver fazendo coisa errada, ela vai trazer punição para ela. Vou te dar um exemplo. Não tenha ídolos na sua casa, não tenha estátua. Não ore para estátua, não faça isso. Isso é desobediência à palavra. Ai, Dani, mas a minha avó fazia e ela tinha fé, a minha mãe fazia e ela tinha fé. Muito bem, filho. Faziam de forma errada. Tinham fé errado. Fé é crer em Deus, fé é crer em Jesus e no que ele disse. E a Bíblia diz para a gente não fazer isso. Então, por mais que tenha uma boa intenção, não faça o que é desobediência a Deus, não desobedeça. Uzá desobedeceu e colheu. Aí você vira e fala, mas que Deus mal. Não é que Deus é mal. Eu não creio que Deus fez isso e ficou feliz. Com certeza não. Mas Deus não mente, ele não pode mentir. Se a palavra dele diz, não faça, e você vai lá e faz, você vai colher a consequência. Deus não se torna mentiroso, ele não pode negar a si mesmo, acima de tudo está a palavra. Uzá precisava ser morto, ele precisava. Por quê? Porque ele desobedeceu. Interessante que o texto ele fala assim, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Muitas pessoas vão ler a ira do Senhor e vão achar que é Deus com raiva. Tipo um Deus bravo, ai que raiva, tô irado. Vou matar esse Uzá. Nossa, que raiva que eu tô dele. Não é isso que é a ira de Deus. Ira, presta atenção que agora eu vou fazer. Esse é um ensino profundo para você. Você vai entender muita coisa. Ira é necessidade de que justiça seja feita. Da parte de Deus, a ira é necessidade de que justiça seja feita. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que antes de conhecer Jesus, éramos filhos da ira. O que significa filhos da ira? Significa que a alma que pecar, essa morrerá. Isso, Ezequiel capítulo 18, tá lá. É ordem de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Só que se nós lermos Romanos 3:23, vai dizer que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então, se todos pecaram, todo mundo tem que morrer. Todo mundo está condenado. Todo mundo nasce condenado. Essa história de que Deus manda as pessoas para o inferno, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas já nascem condenadas, é o contrário. É Jesus que vem estender a mão para te tirar de lá. As pessoas que estão condenadas, João capítulo 3, aqueles que não creem em Jesus já estão condenados. Leia versos 16, 17 e 18 de João capítulo 3. Então, a necessidade de justiça, a ira de Deus, está no fato de ele olhar a criatura e falar assim, pecou, e eu disse que a alma que pecou tem que morrer. Então, eu tenho que matar essa criatura. Ela tem que morrer. Essa é a ira de Deus. É a necessidade de que a própria palavra dele seja cumprida. É a necessidade de justiça. Só que o interessante é que quando Cristo morre a nossa morte, ele leva em si mesmo a ira de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldito, ele recebeu a ira de Deus e é por isso que ele satisfaz a justiça. Jesus morre levando a morte que era nossa, porque nós pecamos e era necessário acontecer a morte. Então, a ira de Deus se acendeu contra Jesus. Então, Jesus morre a nossa morte e nós morremos juntos. Por isso que hoje não há mais ira do Senhor sobre nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim, que justificados por Deus, vocês têm justificados através da fé em Jesus Cristo, justificados por Jesus Cristo, nós temos paz para com Deus. Então, veja bem, antes o sentimento de Deus quanto à criatura era de ira, necessidade da justiça. Mas depois que Jesus cumpre essa justiça, o sentimento de Deus passa a ser de paz. Por quê? Porque não precisa mais haver morte. Já aconteceu morte. Já somos filhos, já somos salvos, já somos perdoados. Então, por isso que a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Uzá. Não é que Deus ficou com raiva de Uzá, mas é que era necessário que Uzá fosse morto. Por quê? Porque era necessário cumprir a ordem que Deus deu de que não podia tocar na arca e que quem deveria ter carregado eram os coatitas. Então, você vai ver que nem toda boa intenção, nem todas as boas intenções são suficientes para
agradar a Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Amo vocês, espero que a palavra tenha sido pregada, espero que vocês tenham entendido. Eu vou postar no YouTube já, quem quer pegar inteiro eu vou postar lá. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, gente, vamos ter amor ao próximo. Se você foi abençoado, nada mais justo que você abençoar de volta. Eu vou colocar aqui o e-mail, daniel.saad@uol.com.br. Manda um oi para mim, eu vou te mandar as crônicas. As crônicas são estudos divertidos, bastante ensino da palavra de Deus, um negócio bem dinâmico. Você vai aprender, vai rir, vai chorar, enfim. E se você quiser, lá no finalzinho tem os dados para você abençoar essa obra, para que a gente continue podendo falar de Jesus o dia inteiro, em nome de Jesus, até o dia que ele volte. Ah, mas eu não tenho condições, Dani. Não tem problema, manda um e-mail que eu te mando do mesmo jeito. Família é assim, um cuida do outro e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amo você, viu? Não fique com raiva de mim, não. A Bíblia, ela diz que aquele que vive do Evangelho, que come do Evangelho. Então eu tô obedecendo a própria palavra. Amo vocês. Beijos. Encerra.